Primeiro, eu estou muito feliz de estar aqui com todos vocês. HPN faz parte da minha história como hematologista e, claro, que agora a gente está junto porque a gente faz parte da mesma história na HPN, tá certo? O que eu vou dividir com vocês aqui é como a gente seguir o melhor caminho para ter a melhor resposta, para ter a melhor qualidade de vida. São meus conflitos de interesse, mas eu tenho total independência em dar toda a minha opinião aqui. Convidar vocês para essa jornada. Eu sei e talvez eu nem imagine o quanto é desafiador ter o diagnóstico de HPN. O quanto deve dar medo ter algum parente, um pai, uma mãe, um filho com HPN. E para o médico também dá. Por quê? Eu sou pequenininha, dá para disfarçar, mas eu sou da época pré-eculizumab. Parece um dinossauro, né? Eu sou da época pré-eculizumab. Ou seja, a jornada do HPN e as vitórias que a gente foi junto, paciente, AFAG, médicos, lutando para ter, não é? Foram difíceis, mas a gente tem avançado até aqui. E a nossa ideia nessa aula é que, no final, a gente tenha uma ideia clara da importância do acompanhamento e de que existe realmente alguma regularidade e um porquê a ser seguido. De modo geral, a nossa agenda de hoje, depois de tudo que Marquinhos falou sobre HPN, eu já sabia que ele me antecedia, então estava claro que o meu trabalho estava bem mais fácil, que vocês já estavam muito sabidos. Olha, vocês não são HPN. Não são. Agora, a forma que vocês lidam... Olha, uma coisa de ser humano, meu óculos caiu no chão ali. Que horror! Mas está ali, né? Por isso que eu deixei ele aí. Vocês não são HPN. Vocês têm HPN. Mas, olha, do mesmo jeito que existem jornadas e jornadas, apesar de estarmos todos na mesma jornada, alguns, como eu, mais na frente, outros entrando agora nessa história, mas nem todo mundo vai de sandália, vai arrumado, vai tomado banho para a jornada. E eu não estou falando disso. Eu estou falando da nossa responsabilidade com os compromissos nessa jornada, que não é só do paciente, é do médico também e do Estado, não é? O ritmo do acompanhamento é sobre isso que a gente vai falar, mas esse calendário ele pode ajudar muito a vocês a terem uma melhor qualidade de vida, um melhor ajuste de medicação, uma melhor decisão terapêutica, tá? E a gente vai começar por tudo que o HPN, de certa forma, é classificado, é uma anemia hemolítica, né? É uma anemia em que as células do sangue da gente são destruídas. Então, como é que a gente vai checar se isso está dando certo ou não quando a gente vai tratar? Ou quando a gente vai checar se tem muita doença e está na hora de começar a tratar? Pelas provas de hemólise. E o que é prova de hemólise? Veja, prova de hemólise é a gente pesquisar, através de exame laboratorial, tudo aquilo que morava dentro da pobre da hemácia e foi despejado, depois que ela explodiu. Então, a gente vai pesquisar o DHL, que é o marcador mais importante. Veja, ter clone HPN não significa estar doente de HPN. Se fôssemos 100 pessoas aqui, 10% 10 pessoas teriam algum clone HPN, que acidentalmente aconteceu, mas não é doença.
a desidrogenase lática, que é o DHL, é o marcador principal que essa doença está ativa. Então, significa que houve uma explosão dessa hemácia. Mas medicina não é tão fácil, hematologia menos ainda. Nem sempre a explosão é dentro do vaso. Aliás, é muito raro ter hemólise intravascular. É mais comum a doença ser autoimune e por uma hemólise extravascular no baço. Então, na HPN, o DHL sobe muito, porque quando a hemólise ocorre, ela está liberando tudo na circulação. Não tem para pagar pedágio para o baço para depois cair na circulação, não. Então, o DHL é muito alto. Tá certo? Reticulócito é prova de hemólise também. Por quê? Porque é como se fosse uma hemácia baby. Ela saiu da medula óssea, está aprendendo a andar ainda, mas vai ficar adolescente, vai ficar adulto e vai virar uma hemácia. Imagine se, de repente, numa trincheira de batalha, foram quem tem mais de 18, um bocado se acidentou, daqui a pouco vai estar chamando quem tem 16 para o combate. Daqui a pouco reduz mais, daqui a pouco bota a obrigatoriedade para as mulheres. Jesus. Não é? Então, isso aí são coisas do desespero. E esse desespero reflete essa reticulocitose, esse aumento do reticulócito. O aumento do reticulócito é a sua medula dizendo, eu vou lhe salvar. Vai, você consegue, carrega essa tua metralhadora que tu vai em frente e vai virar uma hemácia bonita. São os reticulócitos altos. E a bilirrubina é a própria hemoglobinazinha, coitada, sendo destruída e digerida. Mas, veja, para ela ser digerida, ela tem que passar pelo baço, tem que passar pela corrente sanguínea. Então, demora para acontecer. Por isso que na anemia hemolítica intravascular, quando a gente tem hemólise na HPN da doença, a bilirrubina não é tão alta. Tá certo? E uma novidade da gente é o CUBIS direto. Por quê? Novidade porque agora, com o acompanhamento da doença, se viu que em algum momento o C5 está protegido pelo eculizumab e não está destruindo mais a hemácia. Só que, para ele ser C5 e estar acordado, tinha um C3 lá antes, dando umas tapinhas nele, dizendo assim, acorda, meu filho. Mas ele está lá ainda. O C3 não está bloqueado. E ele é acumulado tanto que ele vai na corrente sanguínea e diz assim, olha, eu vou agora me agarrar nessa hemácia. Quando ela se agarra nessa hemácia, esse C3, ele vai dar uma passagem pelo baço, e o baço vai dizer, olha quem está sinalizando aqui, quem está dando tchau para mim, quem é essa bandeirinha aqui? E come essa hemácia. Come essa hemácia que está com C3. E está com C3 porque estava o C5 todo bloqueado, mas veja, todo o rio vai para o mar. Pode ter pedra, pode ter plantação, ele dá uma curvinha e vai chegar no mar. Do mesmo jeito, o complemento está bloqueado final. Mas o que está em excesso, e a gente aprendeu junto ao longo do tratamento, que esse excesso vai se depositar na hemoglobina. E como é que a gente mede isso? A gente vai ver a positividade do CUMBIS direto. A gente vai ver o depósito desse C3 no CUMBIS direto. Mas por quê? Não é extravascular quando dá o CUMBIS direto? É, sim, é extravascular. Mas, vê, a gente está resolvendo um problema. Vai aparecer outro. A gente viu que isso acontece mesmo. Mas que bom que acontece e não é como 2005, que a gente tinha diagnóstico e de 100 pessoas, 70 iam a óbito em 10 anos. Agora, a gente tem 100 tratando com algum inibidor de C5 e, ao redor de 20% a 30%, podem ter alguma anemia autoimune pelo depósito de C3. Uma anemia hemolítica autoimune. Mas, gente, mesmo com toda a novidade, houve o que na gringa o pessoal chama de breakthrough, não é? Aquela questão de, aquela coisa que saiu da caixinha, que mudou o paradigma.
o tratamento para HPN, para tranquilizar o coração de todos os familiares, mesmo do início do C5 até o mais moderno, faz com que o paciente não morra. Isso já dá uma paz. Disso eu não vou morrer. Né? Pode ter até outro problema, mas desse eu não vou morrer. E o que é que a gente vai ter agora? A gente vai ter que ficar bem, melhor, ajustar a medicação, mas não com o endpoint de não morrer, mas com o endpoint de viver com a melhor hemoglobina, com a melhor disposição, sem precisar de transfusão, o que puder de melhor, tá certo? A importância de a gente fazer esses exames é o ajuste de dose, mas eu estou bem. Eu acho que essa questão de estar bem, eu vi muito, porque, como o Marcos falou, fadiga todo mundo tem. Mas, muitas vezes, a gente está tão acostumado naquela vida que a gente nem notou que está fadigado. É a nossa vida. Eu vivo assim. Só que o brilho de 24 horas pós-infusão do eculizumab não tem história. A pessoa sente o que era ser como era antes. Por quê? Porque toda a questão inflamatória da hemólise é controlada. E isso, a gente vai se acostumando com aquele seu novo nível de hemoglobina. Você chegou em 10, 11, antes era 5, transfundia. Mas aquele seu nível de vida, para alguns, é mais limitante. Eu tenho um paciente, querida, a minha primeira paciente, meu maior desafio, Dora, ela tem uma dificuldade de conviver e trabalhar com o nível de hemoglobina dela em torno de 9, 8,5 e com as infusões. A qualidade de vida está claramente afetada. Mas tem outras pessoas que estão legal e tudo. E o que interessa é como você está, e não como o exame está. Mas sabendo que a gente não pode só ajustar o exame no que o paciente refere de fadiga, que é muito inespecífico. A gente tem que ter algo mais matemático. E por isso que a gente tem que entender as diferenças da hemólise que a gente já falou. Então, HPN é uma anemia hemolítica. Mas por destruição da hemácia dentro do vaso. E isso faz total diferença. Porque quando a hemoglobina está solta dentro do vaso, ela fica ávida, ela é apaixonada por uma substância na nossa circulação que é responsável por relaxar os vasos, que é o óxido nítrico. Ela se liga tanto que não vai ter mais, então os vasos ficam todos contraídos, dando a hipertensão arterial pulmonar, que Marquinhos referiu. A hemoglobina não foi para ser solta no vaso, ela foi para estar protegida na hemácia. Deus é muito sábio, botou guardada por um motivo. Quando ela está livre, ela vai ser filtrada e eliminada pelo rim, da lesão glomerular. Para a gente não ter anemia, a gente não tem que repor ferro? Todo mundo tem que ter uma dieta rica em ferro? Tem. Então, o ferro está dentro da hemácia, junto com a hemoglobina. Quando eu tenho ferro solto dentro do vaso, que não era para estar, ferro não oxida, gente. Ferro é oxidante. Esse ferro é tóxico solto. E ele vai, na corrente sanguínea, ser filtrado pelo rim. Sendo filtrado pelo rim, nem todos são eliminados, alguns são depositados no rim. E isso causa lesão renal, pode dar insuficiência renal. Então, a hemólise intravascular causa destruição lenta dos múltiplos órgãos, silenciosa. A hemólise extravascular, ela é, vamos dizer, o corpo é sábio, o baço foi feito para reconhecer o que é estranho. Ele não está agindo errado, não. Ele viu uma hemácia aí sinalizando para mim, uma bandeirinha vermelha, eu vou e como. É dos meus, defende. Né? Mas o que é que acontece? Quando destrói, causa o quê? Anemia. E ponto. Anemia. Durante o tratamento, quem daqui já está tratando? Eu estou muito honrada de estar aqui com vocês. Veja, quantos de vocês, mesmo tomando direitinho o eculizumab,
já tiveram, numa gripe, em Pernambuco, uma dengue, ou uma infecção urinária, uma pneumonia, uma hemólise, uma hemoglobinúria. Olha aí. Isso, o seu médico fala, isso é uma hemólise de escape. Não é? Por que isso acontece? Porque, olhe, o remédio tem um tempo de duração, né? Porque senão a gente não tinha que tomar de novo. Era bom que fosse aquele negócio autorresolvível. Tomava um e era para sempre. Mas quando está perto de acabar, né, a concentração dele está sendo eliminado e perto de infundir o outro, ou seja, lá para o 10º dia, 12º dia para alguns, né, mais perto, no 14º, já começa a não ter a mesma disposição de antes, porque eu tenho menos droga circulante. Hã? Pode estar até antes, mas assim, o exemplo do momento de fragilidade. Porque esse momento de fragilidade ele é muito maior quando eu tenho menos droga protegendo. Se você está, vamos dizer, alguém fez a infusão hoje do eculizumab, saiu rica. É a melhor hora, que a gente não pode escolher, né? Para eu ter um bicho, para eu ter uma infecção, para eu quebrar uma perna, para eu fazer uma cirurgia. Quem já fez cirurgia tratando o HPN? Alguém? Não tem que tomar o Soliris antes? Eita, propaganda, não pode. Que não tem que tomar o eculizumab antes? Tem. Por quê? Para não ter hemólise de escape. E por que a cirurgia dá? Porque a cirurgia é um trauma para o seu corpo. E o doutor Marquinhos falou que qualquer trauma, o complemento diz, vamos lá perturbar esse povo que não pode. Então, amplifica, vai fazer com que tenha hemólise. Se eu tenho esse ataque pertinho da minha infusão, seja infecção, seja um trauma, seja o que for, eu estou bem mais protegida. Se eu tenho no 8º dia, eu ainda tenho o complemento todo protegido. Pode ter antes? Pode. Mas aí a gente tinha que ver outras coisas. Quando eu estou pertinho do final da droga e junto a infecção com a droga, baixa, aí eu vou ter menos proteção e vou ter um aumento do complemento. Então, é uma junção, hemólise de escape. Esse é dos mecanismos. E isso mostra que a gente tem uma atividade residual do complemento persistente. Alguns pacientes, eles tiveram um tratamento em que, desde o início, a dose da manutenção dos 3 frascos, dos 900 miligramas, não foi suficiente. Alguém faz mais de 900 miligramas? Pois é, eu também tenho. Esses trelosos, por natureza, não é? Nasceu assim, fazer o quê, né? Desde o início, quando começou a manutenção, a gente via que não tinha o controle do DHL. Mas são pessoas que metabolizam rápido o eculizumab. Eliminam rápido, do mesmo jeito que grávida. Grávida joga mais rápido o eculizumab fora, precisa de uma dose maior. Como é que a gente sabe isso? Acompanhando, gente. A gente não tem como adivinhar, não. Tem que estar perto para ajustar a dose de vocês. Tá certo? E isso aqui, ó, vai fazer com que tenha uma intervenção. Ih, eu fiz a mesma coisa que Marquinhos. Apertei no buraco errado. Vai aí, me salva. Pronto. Como é que a gente protege, né? O que é mais importante para a gente na HPN, da hemólise intravascular? A gente tem que ter, e vocês lembram que o PCDT tem e pede um ecocardiograma, pedia, né? Porque agora não pede mais. Mas isso é porque é sabido que quem tem HPN pode ter hipertensão arterial pulmonar. Quando tem diagnóstico, eu tenho 2 pacientes que, ao diagnosticar e virem para mim no ecocardiograma, eles já tinham tido um infarto silencioso e não sabiam. Por que isso? Porque HPN causa o quê? Qual é a principal complicação? Trombose. Trombose é a principal complicação, a principal causa de mortalidade. Tá certo? E teve lá quietinha. Tem gente que pode ter pequeno ataque cerebral, tem gente que pode ter um bode Chiari, tem gente que pode ter trombose de repetição, tá? E
O rim a gente já explicou por quê, né? Não só diminui a filtração, mas tem a hemoglobina solta por lá, o ferro se depositando. Por isso que a gente tem que acompanhar a função renal. Exames de hemólise. É rotina, é nosso problema. 3 em 3 meses, para quem está já seguindo há muito tempo, é o ideal. Função renal, a gente também tem que ver. O básico, ureia e creatinina, pelo menos uma vez por ano, a proteinúria de 24 horas. E a frequência ideal, a gente acaba fazendo junto com as provas de hemólise. Mas veja uma coisa, varia muito de cada paciente, tá certo? Porque tem pessoas... Eu tenho um paciente que ele abriu o caso, chegou para a gente dialisando. Foi, assim, bem grave. A gente conseguiu... onde eu trato, né, a gente tem um N de HPN bem grande, tanto que eu tenho 2 grupos de WhatsApp com paciente de HPN. E aí eu falei, olha, tem um colega novo que está grave, e a gente já tem o regular, né, daqui que ele receba, com 30 dias, precisa para agora. Quem pode dar 2 frascos do seu, cada um, para ele fazer a indução, e depois, quando ele receber o dele, ele repõe, né, ele devolve. E o paciente saiu da diálise. Ele chegou, em urgência dialítica, dialisou e tratou. Hoje ele está normal. Tá certo? Até está ousando brincar de adoecer de outras coisas, porque eu acho que quem fica tratado de HPN, tá bom, deu. Né? Não precisa procurar outra coisa. O ecocardiograma é o exame mais importante para a função cardíaca. Agora, não tem no SUS, a gente também poderia usar o NT-proBNP. No EMOP eu não tenho nem troponina, mas era outra coisa que poderia ser... Em alguns casos, a gente quer ver doença crônica, pode ver através dessa questão. A vigilância da medula óssea. A casinha do nosso sangue é a nossa medulinha. É lá que tudo acontece. E a medula óssea, ela tem as células, como o doutor Marcos falou, algumas são mais propícias a ter HPN do que outras. Dessas outras 2, né, a aplasia e síndrome displásica, a aplasia é mais. E, por isso, alguns pacientes, aliás, eu acho que a grande maioria, né, Marcos? A maioria já chega com algum grau de aplasia medular. Já na síndrome displásica, isso às vezes eu vejo acontecer posterior. Eu só tenho um paciente que abriu o quadro junto com SMD. Eu não sou malvada, gente. Meus pacientes, às vezes, acham. Eu acho que eles deviam estar aqui. Por quê? Presta atenção. Se a gente está cuidando para que vocês não evoluam ou estejam evoluindo para a síndrome displásica, que eu sei que tem um risco de virar leucemia, eu estou sendo a tia protetora. Eu não estou sendo a tia malvada que pede para fazer mielo e cariótipo. Tá certo? Qual a mãe diz assim, meu filho, coma espinafre, coma fígado. Ela sabe o que está dizendo. Tá certo? Uma vez por ano, meus pacientes fazem mielo e cariótipo. Uma vez por ano. E a gente tem um checklist, a gente é bem controlado com isso. Tem paciente meu que chegou para mim como um clone HPN. Nessa rotina, a gente viu uma mutação muito grave. Veja que isso muda, né, o acompanhamento. E biópsia medula óssea, gente, não é para todo mundo, é para os casos de aplasia, que não vai ter como aspirar e avaliar. Todos já passaram por isso. O clone HPN. Clone HPN, o ideal era de 3 em 3 meses, mas não estamos num mundo muito rico. O EMOP está fazendo a imunofenotipagem agora, eu consigo fazer de cada 6 em 6 meses. Tá certo? Mas, no mínimo, uma vez por ano. A imunofenotipagem, já vou passar, Marquinhos já me ajudou muito nisso, o que é. E esse detalhe ali, ó. Quem já sabia que o clone pode sumir? A gente falou da virada para leucemia, né? Que quando a gente vai fazer o cariótipo...
Não tem essa associação. Eu vou te explicar. Não tem, gata, eu vou te explicar. Deixa eu te explicar só uma coisa. A nossa medula óssea, ela é para morar só, vamos dizer, ela é para... Todas têm aquela proteçãozinha, como se fosse um chapéuzinho, tá certo? Tu acredita que nossa célula de defesa, o nosso linfócito, quando ele é ativado para procurar qualquer coisa, ele procura justamente quem tem esse chapéuzinho? E o pobre do chapéuzinho estava certo. Aí, o que é que acontece? Para sobreviver, minha frente faz tudo. Tira chapéu, tira casa, tira qualquer coisa. É para ficar assim? É para ficar assim. Vou ficar sem. E sobrevive. E é esse clone que tentou sair de ser uma aplasia para, né, sobreviver, que pode virar o eculizumab, não é eculizumab não, a HPN. E o que é que a gente diz? A HPN é uma doença genética, mas ela tem um gatilho imune. Ela tem um gatilho imune. Eu vou conversar com ele já no EMO, né? A proteção através da vacinação, vocês estão craques de saber, né? A gente vai falar mais quando o Vivi tiver. As vacinas essenciais, meningo ACWY, meningo B. Para HPN, a soroconversão, ou seja, a proteção não é igual a quem não tem HPN. Então, a vacinação é a cada 3 anos. Nem todo paciente vai ter a proteção. Por isso que em LIDs, todos eles fazem antibiótico profilaxia. O que não é rotina no Brasil, mas em Pernambuco, que eu sou um filhote de LIDs, eu aprendi, né, de lá também, todos os pacientes fazem profilaxia antibiótica para sempre. Tá? Outro desafio é excesso de ferro. A destruição da hemólise dá excesso de ferro e o ferro é tóxico. Vai se depositar e a gente tem como quelar. Por isso que a gente tem que estar sempre vendo isso. Ver ferro, ferritina, procurar ressonância quando a ferritina está alta. Para quê? Porque tem tratamento. A gente pode quelar esse ferro. E se não quelar, você pode ter uma cirrose, pode ter insuficiência cardíaca por conta do ferro em excesso. E aí, vamos dar uma sugestão para que vocês tenham em lembrança, que pelo menos a cada 3 meses vale a pena um hemograma e a prova de hemólise, tá certo? Que 1 a 2 vezes por ano fazer a imunofenotipagem, não fugir do mielo e do cariótipo quando for sugerido, e entender que tudo isso é um fluxo contínuo, até o cartão vacinal é um fluxo contínuo. No meu ambulatório, eu posso ver a pessoa 10 vezes. Toda vez ele sabe que, para me ver, ele tem que estar com o cartão na mão. Porque, às vezes, é meu residente que vê. E a gente checa e recheca a vacinação em cada consulta. O exame é a ponte para que vocês possam estar bem. Para que a gente possa saber, feito um GPS, se está indo para o caminho certo. Combinado? É isso.